Oi pessoal, vamos então corrigir nossas atividades da aula passada, a aula sobre a história do Brasil, tá? Então olha só, embora a gente tenha então a Aliança Liberal nas urnas sendo derrotada, a pergunta 1 era: de que forma a aliança chegou ao poder, né? Como Getúlio Vargas foi ao poder. Então o que vocês têm que falar? Que a aliança foi criada quando o Washington Luiz indicou Júlio Prestes, Paulista indicou Paulista, os mineiros saem da equação da República Café com Leite, né, do acordo, do esquema, e entram para ajudar a Aliança Liberal, entram na oposição. Vários estados contra São Paulo, Getúlio Vargas perde a eleição. E aí começam as tensões, né, que a eleição tinha sido fraudada, tinha sido feito um esquema para o Vargas perder. O presidente Washington Luiz ele consegue começar a contornar isso, porém ele não contava com o acaso, né? O João Pessoa foi assassinado e aí a aliança usa isso para inflamar os tenentes e acontece a Revolução de 30 que coloca Getúlio Vargas no poder. Então essa é a resposta da questão 1. A questão 2, vocês tinham que explicar por que aconteceu a Revolução Constitucionalista de 1932, aquela que os paulistas se revoltaram, né? O que fez eles se tornarem ali tão desagradados a ponto de uma revolta acontecer. Então, vocês tinham que explicar que eles queriam uma nova Constituição, que o governo provisório estava demorando demais, então eles queriam que o Vargas saísse, eles queriam um interventor paulista e eles queriam que acabassem as perseguições ao Estado deles, que eles acreditavam que o Vargas estava perseguindo. Por isso aconteceu a Revolução. Lembrando, eles perderam, mas não são considerados perdedores desse conflito, porque o Vargas convoca uma Assembleia Constituinte, então uma nova Constituição, e teoricamente ele iria sair, além dele nomear um interventor nascido em São Paulo para cuidar do Estado. A questão 3, vocês tinham que diferenciar a AIB e a ANL. Então, a AIB, que é os integralistas, era um cunho fascista, mas de extrema direita, mais próxima ali do fascismo italiano, né? Defendia um líder forte, uma força muito poderosa ali no governo, o executivo supremo, mandando em tudo, que se necessário usasse a força, mais ou menos na ideia do Mussolini. Enquanto a ANL já tinha um cunho de extrema esquerda socialista. Então eles queriam que o Brasil se aproximasse da ideia da União Soviética para trazer igualdade para o povo, como se eles acreditavam que existia na União Soviética, tá? Então uma de direita, uma de esquerda. Lembrando que a ANL tentou um golpe em 1935, que era a intentona comunista, e isso acabou tornando o partido proibido. Esse golpe nos leva para a questão 4, que é a questão de X, que pergunta lá qual foi a motivação de Getúlio Vargas para a suspensão da Constituição de 34, a Constituição tinha acabado de ficar pronta em 34 e foi suspensa em 37, e o início do Estado Novo. Então lembrando que houve a intentona em 1935, aí teve o estado de sítio, o Vargas começou a governar com plenos poderes, sem precisar consultar o Legislativo e o Judiciário, porém em 37 esse estado foi suspenso porque teriam eleições em 38. Aí foi descoberto o plano Cohen, né, que seria um plano que iria instaurar o comunismo no Brasil, e o Vargas inicia o Estado Novo. Então nossa resposta certa era a letra E. E lembrando, este plano era um treinamento do exército que o Vargas tomou como verdade e aplicou para o povo ficar com medo do comunismo ainda estar ativo e ele poder continuar no poder. Então ele deu um golpe nele mesmo, lembrem bem disso. E no Viagem no Tempo, a gente ia falar da importância do Ministério do Trabalho. Então, vocês tinham que falar que o Vargas criou o Ministério do Trabalho, preocupado no desenvolvimento de uma indústria nacional, e a partir do Ministério do Trabalho, ao longo dos anos, os trabalhadores foram ganhando diversos direitos. Inicialmente férias, salário mínimo, depois nós tivemos também, além do salário mínimo, a indenização no caso de demissão injusta. Mais para frente vamos ter direito ao 13º, em outros governos o FGTS e várias coisas da CLT, né? Vários pontos da CLT, a consolidação das leis do trabalho. E nada disso seria possível se não fosse a existência desse ministério criado pelo Vargas em 1930, beleza? Então, fiquem bem e bons estudos!